Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje iremos trazer um resumo sobre o encontro de Jesus com Nicodemos, registrado ali no Evangelho de João, escrito por João, capítulo 3. Também falando desta lição, nossa quarta lição, revista de jovem, desse primeiro trimestre de 2022, lição do dia 23 de janeiro. Falando sobre o encontro de Jesus com Nicodemos, é necessário nascer de novo. A primeira lição, nós trouxemos um resumo sobre o Evangelho de João. A segunda lição, falando sobre João Batista, o precursor do Messias. E semana passada nós falamos sobre o primeiro sinal, o primeiro milagre realizado por Jesus ali em Caná da Galileia, quando Jesus transformou a água em vinho. E hoje nós vamos trazer um resumo sobre esse encontro de Jesus com Nicodemos. Nós trouxemos um vídeo falando sobre nova criatura, trazendo um panorama do que é necessário fazermos depois que aceitamos a Jesus, quais os passos que deveremos seguir depois que aceitamos a Jesus como nosso Salvador. E hoje nós tratando também deste assunto, mais enfocando esse diálogo de Jesus com Nicodemos. O nosso texto principal está em João, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 15, quando Jesus diz: em verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A leitura bíblica está lá em João, capítulo 3, versículo do 1 ao 7. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, que quer dizer mestre, bem sabemos que é vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com este. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus disse: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Nicodemos foi ter com Jesus à noite, e Jesus apresentou a ele a verdade do Evangelho, de uma maneira que Nicodemos jamais havia conhecido. A nossa lição está dividida em introdução e 3 tópicos. O primeiro vai falar sobre uma mensagem clara, que é a mensagem de Jesus a Nicodemos. A segunda vai trazer um pequeno resumo sobre o fariseu e concluindo o milagre do novo nascimento, a regeneração. Então estudaremos a respeito do encontro entre Jesus e o fariseu Nicodemos. Neste diálogo estabelecido entre eles, temos uma contundente mensagem cristológica sobre, obviamente, a regeneração, o novo nascimento. Em seu contato com Nicodemos, Jesus transmitiu uma mensagem clara, bem clara, que não bastava ser religioso. Não era necessário ser religioso para entrar no reino de Deus. A religião não ia levar ninguém a lugar algum. Mas é necessário nascer, ter uma mudança de mentalidade, uma mudança de atitude. Nicodemos é identificado como um fariseu, representante da alta corte religiosa, altamente rigorosa no cumprimento das leis e das tradições judaicas que consta lá em Levíticos. Mas a religiosidade não levaria Nicodemos a Deus. Era apenas rituais, práticas, porque o reino de Deus havia chegado. Jesus vê o nosso interior, conhece perfeitamente nosso estado espiritual. Nós vemos lá o salmista falando no Salmo 139, quando ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim, em outras palavras, se há em mim alguma coisa que não te glorifica, que não te adora, que é empecilho
que é impedimento para o meu relacionamento contigo, e tira e arranca e lança fora, porque tu conhece a mim muito mais, muito melhor do que eu a mim mesmo. O salmista reconhecendo a soberania, a onisciência, o conhecimento de Deus, a onipotência, o poder, a onipresença de Deus. Então, Jesus conhece nosso interior. E Jesus apresenta isso a Nicodemos, quando ele diz: é necessário nascer de novo, Nicodemos. Todas essas práticas, todo esse conhecimento secular de rituais não vai te levar a Deus. É necessário nascer de novo. Mudança de atitude, mudança de pensamento. Então, Nicodemos foi ter com Jesus e Jesus apresentou a verdade do reino para ele. Nicodemos demonstrou que naqueles dias Jesus já era bem conhecido em Jerusalém, inclusive por membros da alta corte do Sinédrio. Reconhecia que se tratava de um mestre. E Nicodemos diz que sabemos que é vindo de Deus, porque ninguém realiza o que tu faz se não for de Deus. Mas até então Nicodemos não sabia que Jesus era o Messias. Por isso Jesus transmite a Nicodemos todo o plano salvífico nessa conversa, nesse diálogo que teve com ele. Quando Jesus diz lá em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o homem, a humanidade, de uma maneira tão intensa, tão profunda, que deu seu Filho por resgate de todos, para que ninguém pereça, mas que todos cheguem a Deus através dele, Jesus. Então, Jesus teve esse diálogo com Nicodemos e transmitiu essas verdades àquele líder religioso, né? Hoje, nós vemos o cenário, o mundo, o ambiente em que vivemos, a ausência de limites, de regras, onde tudo é permitido, tudo pode ser realizado, não existe mais limites na sociedade em que vivemos. Verdades estão mudando no conceito humano secular. Mas uma coisa que nunca vai mudar é o que Deus disse. É o que Deus disse. A palavra de Deus jamais volta atrás. Deus não muda. Deus não é relativo. Deus é completo. Deus é a verdade absoluta. Ainda que o homem tente admitir que a Bíblia está ultrapassada, que a Bíblia não é para os nossos dias mais, mas esse é o pensamento do anticristo, do sistema do anticristo. O anticristo sempre vai se opor a tudo que se diz a Deus, a Cristo. Aí por isso que diz anticristo. Tudo relacionado ao oposto de Cristo. E esse sistema mundano é o que apregoa com muita veemência que precisamos de uma nova atitude, de uma nova mudança, que tudo é relativo, que tudo é permitido, que tudo pode se realizar. Mas um dia todos terão que comparecer diante do Cordeiro de Deus, aquele que entregou a sua vida para nos dar um escape, um caminho de volta à comunhão com Deus. E essa atitude de seguir seus próprios caminhos, de sentir-se dependente de Deus, e foi essa atitude que Adão teve,
quando ele decidiu seguir a sua vontade e não a de Deus, sempre acontecem tragédias. Sempre acontecem tragédias. Quando o homem decide seguir seus caminhos, a seguir aquilo que Deus determinou, sempre vai haver situações desastrosas. Mas é necessário nascermos de novo, nascermos da água, nascermos do Espírito. É necessário voltarmos para Deus. A verdadeira fé cristã jamais cederá a apelos culturais, filosóficos, políticos ou religiosos. Muito pelo contrário, mantém-se firme mesmo durante as maiores perseguições. Mesmo durante as maiores perseguições. Foi justamente nesse período que o cristianismo mais se fortaleceu, nos períodos de perseguições, de apostasia, desse meio secular, de tentar distorcer, de relativizar tudo. Mas nós, como discípulos de Cristo, precisamos nos fortalecer a nossa fé e sermos combativos em relação à relativização das verdades absolutas da palavra de Deus e da mistura do sincretismo. Porque só vai entrar no reino aqueles puros de coração. Nós vemos hoje tantas pessoas, tanto no meio artístico quanto de uma maneira geral, se dizerem cristãs. Mas se olharmos à luz da Sagrada Escritura, a conduta de determinadas pessoas, de determinadas pessoas que estão aí na mídia, que se declaram cristãs, não está condizendo com a palavra de Deus. E muitos estão indo por esses caminhos, seguindo essas pessoas, mas não olha o que a palavra de Deus está dizendo. Não busca na palavra de Deus. Porque essas pessoas pregam que a Bíblia está desatualizada, que a palavra de Deus precisa de uma repaginagem, de uma nova, precisa ser mudada. Mas Deus não muda, irmãos. Deus é eterno, Deus é completo, Deus é inteiro, Deus é inerrante, é infalível. Deus não falha. Como pode dizermos que a Bíblia que tem que nos se adaptar à nossa realidade? É o mesmo que dizermos que o Criador tem que se adaptar à criatura. E esse é um pensamento satânico, um pensamento mundano, um pensamento secular. Jamais o Criador se adaptará à criatura. É a criatura que tem que se adaptar à vontade do Criador. Porque Deus não nos fez para o mal, mas para a sua glória. Deus nos fez para glorificar o seu nome, para termos relacionamento, amizade, intimidade. A ponto do Senhor entregar seu Filho para morrer por nós. De fariseus a discípulos. Nicodemos tinha uma posição destacada entre os fariseus. Era considerado um príncipe dos judeus, conhecedor da lei, da Torá, dos profetas, dos salmos. E os fariseus eram um grupo religioso surgido com intenções nobres, como revela muitos estudiosos. O termo nome fariseu significa separados, separar. O surgimento do grupo foi resultado da busca por uma completa separação dos elementos judaicos. Flávio Joséfo, um historiador judeu, diz que
essa seita farisaica já em 145 a.C. já existia. Em 145 a.C. já existia este grupo, esta seita dos fariseus, né? Em seu zelo pela lei, eles quase se divinizavam, se sentiam superiores aos outros. E a atitude deles tornou-se meramente externa, formal e mecânica. Os fariseus são um exemplo claro de como toda religiosidade sem a vida no espírito pode conduzir a tragédias espirituais. O João Batista chamava de raça de víboras, porque eles se sentiam como superior aos demais, se sentiam já salvos, não se misturavam. Nós basta observarmos a oração lá que Jesus fala entre o fariseu e o publicano reconhecendo seu estado de pecador, de necessitado, nem tinha coragem de levantar a sua cabeça na sua oração. Já o fariseu se sentia justificado, porque na sua oração ele dizia que não era como os demais pecadores. Se sentia uma raça elitizada, separada, que já, por ser filho de Abraão, por ser ministradores ali do sacerdócio, do culto religioso, das cerimônias, a elite judaizante se sentia já salvo. E Jesus veio mostrar isso para Nicodemos, que não é bem assim. É necessário a regeneração, o nascimento espiritual, a mudança de atitude, a mudança de mentalidade, a mudança de pensamento. Então Jesus veio mostrar isso a Nicodemos, que ele estava redondamente equivocados. Eles estavam, porque é necessário nascer de novo. João, o Batista, disse que até dessas pedras Deus poderia fazer filhos de Abraão, refutando aqueles líderes fariseus, mostrando a eles que se não haver arrependimento, não pode entrar no reino dos céus. Um fariseu evangelizado, filho do homem, filho unigênito, filho único de Deus. Jesus vale-se desses títulos e expõe a Nicodemos a imprescindível necessidade de crer nele para ter a vida eterna. João 3,16. Era necessário crer em Jesus para ter a vida eterna. Isso é demonstrado em João 7, 50 a 51, quando juntos aos fariseus Nicodemos repreende a conduta deles quando condenava Jesus sem antes ouvi-lo. Aquela conversa que Jesus teve com Nicodemos já havia provocado uma mudança interior naquele fariseu. No segundo momento em que Nicodemos aparece, ele está ainda entre os fariseus, está lá em João capítulo 7, do 47 a 52. Mas quando Jesus foi crucificado, ele aparece junto a José de Arimateia, identificado como discípulo de Jesus, João 19, 38 e 39. Naquela ocasião, Nicodemos leva especiarias para preparar o corpo de Jesus, João 19, 19. A mensagem de Jesus havia provocado uma mudança no coração, no interior de Nicodemos. Esta mudança só acontece quando nós reconhecemos que sem Deus nós não somos ninguém, nós não somos nada. Quando Deus decide tirar esse fôlego de vida que Ele nos deu, simplesmente deixamos de existir. De nada adianta toda arrogância, toda soberba, toda prepotência, toda vaidade.
todo orgulho, toda superioridade. Nós não somos nada sem esse fôlego de vida que Deus nos deu. Estamos aqui apenas de passagem. Apenas de passagem, mas existe uma eternidade inteira que teremos que enfrentar. Seja com Deus ou na sua ausência. E ai daqueles que irão para a eternidade sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus. Mas para termos essa eternidade com Deus, a voltarmos àquela intimidade que Adão tinha antes da queda, é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. E é isso que Jesus está falando com Nicodemos. Não adianta conhecimento secular, não adianta religiosidade, não adianta boas obras, se não for através de Jesus Cristo. Não adianta todo o dinheiro do mundo. Quando morremos, quando partimos, tudo fica. Não vamos precisar disso lá. Não tem mais valor. Mas a eternidade é real. E um dia, toda a humanidade terá que enfrentar. Mas é necessário nascermos de novo da água e do Espírito. É necessário nascermos de novo. O milagre do novo nascimento, a regeneração ou o nascimento espiritual. Mas o que é regeneração? Trata-se do milagre do novo nascimento. A regeneração é o novo nascimento. Através da água e do Espírito, pelo qual somos gerados de novo em Cristo e passamos a ter a vida eterna. É quando recebemos o Espírito Santo em nós, quando decidimos aceitar a Jesus como nosso Salvador. Quando confessamos: Jesus, perdoa nossos pecados, perdoa os meus pecados, eu te aceito como meu único e suficiente porque eu não preciso de outros. Salvador, eu aceito a Ti, Pai, como meu único Salvador. A partir de hoje, eu te peço que Tu me conduza em Teu caminho, que Tu mude a minha maneira de ser, que eu deixe de praticar aquilo que não vai Te agradar, de pensar aquilo que não vai Te glorificar, de fazer aquilo que não vai edificar a minha vida. Uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento, uma mudança radical, uma transformação interior. E essa transformação só acontece quando o Espírito Santo, que passa a habitar em nós, passa a nos regenerar em Cristo, quando o aceitamos como nosso Salvador. Esse novo nascimento é operado em todo aquele que reconhece sua condição de pecador e crê em Cristo como seu Salvador. É essencial para o novo nascimento que o pecador reconheça seu estado de morte e delitos e pecados. Quando reconhecemos que somos pecadores e necessitamos, não somos merecedores, mas que necessitamos do perdão dos nossos pecados e que necessitamos de Jesus em nossa vida, que somos dependentes de Jesus. Convidamos o Espírito Santo a habitar em nós e a conduzir nossos passos. A partir de então, aí passa a haver uma transformação, uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento. Aí passamos a ser transformados pela renovação,
porque Deus, o Espírito Santo, passa a habitar em nós e nos conduzir, nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas vontades, à vontade de Deus. E aí vamos caminhando, vamos sendo santificados dias após dias. Mas ainda estamos sujeitos ao pecado, porque estamos neste mundo ainda. Por isso o processo de santificação tem que ser contínuo. Deus disse, sede santo porque eu sou santo. Mas como vamos ser santos como Deus? Neste mundo aqui é impossível. Mas a santificação tem que ser contínua. O Deus disse, sede santo porque eu sou santo. Então, nosso processo de santificação tem que ser continuamente, dia após dia, dia após dia. E assim vamos caminhando. Porque um dia teremos um corpo glorificado, assim como Jesus o tem. Amém? Então vamos lá para a gente concluir nossa lição. Regeneração, um método de salvação. No método da salvação. A regeneração é uma das obras que Deus realiza em nós no processo de salvação. O outro é a justificação, a adoção e a santificação. A regeneração é um nascimento espiritual. Passamos a nascer, morremos para o mundo quando aceitamos a Cristo. O processo do batismo nas águas. Estamos dizendo, quando nos emergimos e nas águas, estamos dizendo, nós estamos morrendo para o mundo. Esse velho homem, essa velha mulher está morrendo para o mundo. Quando subimos, estamos dizendo, agora nasci de novo. Aquele velho homem morreu com Cristo lá na cruz. Morreu lá. Agora sou nova criatura. Ressuscito com Cristo. Sou nova criatura. Sou transformado agora. Estou dizendo, o que praticava, o que fazia, não farei mais, não me serve mais. Nasci de novo. Estou dizendo, a partir de agora, meu alvo é o céu. É a vida eterna. Eu tenho um amigo que não vai me abandonar, que não vai me deixar em momento nenhum, que nunca vai me decepcionar, né? Então, a regeneração, a justificação, que somos justificados em Cristo, a adoção, Deus nos toma como filhos em Jesus, e nosso processo de santificação, que é contínuo, né? Então, na regeneração, o espírito humano é vivificado, ou seja, a vida de Deus torna-se operante em nós, libertando-nos dos desejos da carne e nos habilitando a andar no Espírito. Há mudanças em nossas inclinações, desejos e motivações íntimas. Quando aceitamos a Cristo, há uma mudança de mentalidade. Há o processo de novo. Mudança de atitude, mudança de mentalidade, né? O Espírito opera em nós uma obra sobrenatural de transformação que atinge os três aspectos da vida humana. O pensamento, há uma mudança de pensamento, sentimentos e vontades. A partir daí nós pedimos a Deus que Ele nos conduza. Não quero tomar mais minha vontade, não quero seguir mais meus pensamentos, minhas vontades, Senhor. E foi isso que levou Adão a cair no erro, quando decidiu seguir seu próprio caminho. Por isso que devemos orar a Deus em tudo que fazemos. Pedir a Deus que nos conduza, que nos oriente, que afaste de nós aquilo que não lhe glorifica. Porque passamos a ser dependentes de Deus, passamos a compartilhar a nossa vida com Deus e dizer, Senhor, se o Senhor não estiver aí, não quero. Tira de mim, afasta. Isso é ser dependente de Deus, não independente de Deus. Ok? Vamos lá. É por isso que todos os regenerados precisam viver diariamente dependentes do Espírito Santo, que acabamos de falar, a fim de continuarem frutificando nele. Os frutos, ou fruto do Espírito, está lá em Gálatas 5:22. Depois dê uma olhadinha. Regeneração, quando aceitamos a Jesus. Justificação, é Deus quem nos
justifica em Cristo, porque Jesus padeceu por nós, né? Adoção, né? Somos considerados filhos, João 1,12, herdeiros de Deus e herdeiros de Cristo, Romanos 8,17. As bênçãos de Cristo são nossas, né? Nos tornamos filhos de Deus em Cristo Jesus. Participantes, co-herdeiros, participantes das bênçãos de Cristo. Nós também participamos, porque Jesus nos resgatou. Aleluia. E santificação, que é progressiva, que nós vamos falando. A nossa santificação, quando Deus diz, sede santo, porque sou santo. É um processo de santificação contínuo. Contínuo. Todos os dias nós temos que submeter as nossas vontades, as nossas atitudes, os nossos pensamentos à vontade de Deus. Assim Ele vai nos levando, nos conduzindo à salvação eterna que nos espera. Ok? Para concluirmos, a regeneração e o batismo no Espírito Santo, não com, no. É muito importante considerar a diferença entre regeneração, que é regeneração que está no campo da soteriologia. Soteriologia diz respeito à obra de Cristo e do Espírito Santo, né? E o batismo no Espírito Santo, que está no campo da pneumatologia, né? São experiências espirituais distintas que não podem ser confundidas. Os discípulos que tinham consigo a presença de Jesus, né, durante todo o ministério ali de Cristo, experimentaram a obra da regeneração após a ressurreição. O João registra o momento dessa experiência, o momento que os discípulos receberam a regeneração, quando Jesus ressuscitou, depois que Jesus ressuscitou, que Jesus soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. A partir do momento que Jesus ressuscitou, que Jesus disse, chegou ali onde eles estavam e disse, recebei o Espírito Santo. A partir daquele momento, o Espírito Santo passou a habitar neles. Eles foram regenerados, transformados, salvos em Cristo Jesus. A experiência do batismo no Espírito é distinta dessa obra regeneradora. A regeneração é quando aceitamos a Jesus como Salvador. O batismo no Espírito Santo é um processo diferente deste. Quando aceitamos a Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós. O batismo é algo subsequente, né? Jesus ordenou aos discípulos que ficassem em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Lucas 24, 49. Ou seja, que fossem batizados no Espírito Santo, conforme está lá em Atos 1, 4, 5. A promessa se cumpriu no dia de Pentecoste. Portanto, os discípulos tinham o Espírito Santo neles, recebido no momento em que foram regenerados, né? Mas ainda não havia recebido o batismo no Espírito Santo, que aconteceu lá no dia de Pentecoste. Então, aceitamos a Jesus hoje. Passamos a partir daí a sermos regenerados. Deus provoca, através de Jesus, o Espírito Santo habitando em nós, uma transformação de mentalidade. Somos regenerados, somos revivificados espiritualmente, porque quando Adão pecou, Adão morreu espiritualmente. O que é isto? Adão não poderia viver mais na presença de Deus, porque Deus é santo. Deus não pode viver onde há pecado. Deus não tem como Deus compactuar com o pecado. Então, Adão morreu tanto espiritualmente, porque foi afastado de Deus, como fisicamente. Adão passou a morrer. Quando aceitamos a Jesus como Salvador, nós fomos regenerados, revivificados espiritualmente, interligados novamente a Deus, que havia perdido isso antes lá no Éden. Aí, a partir daí, nós passamos a ter uma mudança de mentalidade, de atitude. Aí, a nossa caminhada é nos santificarmos todos os dias, até deixarmos esse mundo. Quando deixarmos esse mundo,
teremos um corpo glorificado juntamente, igual ao que Cristo teve, ao que Cristo tem, né? Nós somos santificados em Cristo Jesus. Passamos a ser chamados filhos de Deus em Cristo Jesus. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde.